Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Bruno Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus em Currais Novos, e com os nossos companheiros, o evangelista Souza e o pastor Túlio Galvão, do sítio Catunda, ambos da cidade de Currais Novos, estaremos servindo aos nossos queridos irmãos, compartilhando a lição de número 11 da lição ou da revista Juvenis, que tem por título O Amor Não Se Alegra com a Injustiça. O texto que nós iremos utilizar está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que diz: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Irmão Souza, vamos começar tratando desse assunto importantíssimo que deve aguçar o entendimento dos nossos jovens e adolescentes para um evangelho prático. Nós saímos de um campo teórico para um campo prático, para a vida prática. Verdade. Essa introdução aí, pastor Bruno, esse tema sobre o amor que está sendo desenvolvido na revista Juvenis, é exatamente isso. Nós aprendemos que o amor não é apenas teórico, mas sim prático. Que essa lição de hoje, cujo tema é o amor não se alegra ou não se folga com a injustiça, vê exatamente essa parte prática, porque o amor ele não é insensível. O amor ele tem essa característica de ser bondoso. É o contrário, o amor é sensível. Não é insensível, ele é sensível. Quer dizer, ele sofre, ele se entristece, ele se perturba, ele reage de uma forma instantânea à dor que essa maldade humana causa. E este amor ele é desenvolvido exatamente com empatia. O que é essa empatia? Essa empatia é exatamente eu sentir o que o outro sente. Eu estar vivendo exatamente o sentimento do outro. Empatia é uma identidade que eu assumo com o meu próximo, com os meus irmãos e com as pessoas que me cercam e até mesmo com aquelas que eu não conheço. Até mesmo acerca daquelas que nós escutamos nos jornais, no noticiário, acerca de coisas que muitas vezes afetam aquela pessoa. Então, empatia é isso. E, ao mesmo tempo, também, a sensibilidade desse amor é o anelo, né? Pelo bem-estar do outro. E isso vem através do cuidado, da providência. E nós, como cristãos, como monitores, professores da classe, devemos mostrar aos nossos alunos que nós devemos, sim, viver, sentir a dor do outro e, ao mesmo tempo, orar e fazer o possível, né, para amenizar o sofrimento daquele a quem nós amamos, de uma maneira tal que a gente não pode ficar contente com a queda das pessoas. Tem pessoas que elas têm um coração predisposto a se alegrar com a queda das pessoas. Tem coisas assim que eu não entendo, mas realmente existem explicações psicológicas, psiquiátricas, psicanalísticas, e por que não dizer explicação espiritual, né? A insensibilidade humana é um negócio sério. O Salmo 103, versículo 6, está escrito que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Salmo de número 5, versículo 4 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade ou injustiça, nem contigo habitará o mal. Em Mateus, capítulo 5 do Sermão da Montanha, quando Jesus fala sobre a natureza dos participantes do reino de Deus, ele diz que são bem-aventurados, o versículo 6, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pastor Túlio, o senhor pode trazer a sua contribuição deste primeiro ponto da nossa lição. O amor não é insensível, ele é, em primeiro lugar, bondoso. O irmão Souza colocou de forma muito clara que essa bondade está diretamente ligada a um sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro. Pastor Túlio. Paz do Senhor, pastor Bruno, paz do Senhor, evangelista Souza, como foi propriamente bem colocado durante as palavras introdutórias do pastor Bruno e também das palavras do evangelista Souza,
mostrando assim a prática desse amor. E uma das características que está proposta neste amor é o exercício da bondade. É um atributo de Deus, ao qual ele gera vida. Então, o evangelista Souza, também comentando, trouxe-nos algo muito pertinente, falando acerca da empatia, que trata-se dessa preocupação com a dor do outro, e isso é algo que tem se perdido ao longo dos dias, pois, tratando desse ponto, a gente tem visto também a insensibilidade humana tomando conta cada vez mais das pessoas. A gente tem visto isso em decorrência, assim, também do crescimento da iniquidade. Como resultado do crescimento da iniquidade, o esfriamento do amor tem tomado conta das pessoas. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 aos Efésios, e o versículo 2, ele mostra que aqueles que são filhos de Deus, eles devem andar em amor. E esse andar em amor, ele faz uma comparação com a própria pessoa de Cristo no ato sacrificial da cruz, que ele morreu em benefício dos outros. Então, o amor, ele tem essa aptidão de favorecer as pessoas na sua prática. Então, aqueles que ouvem, os nossos alunos, monitores, nós devemos também repassar que nós devemos ser mais sensíveis às pessoas na nossa prática do amor. Colossenses capítulo 3, versículo 25, diz assim: mas quem fizer injustiça receberá injustiça em troco, pois não há acepção de pessoas. Provérbios capítulo 22, versículo 8, diz: o que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Em outras versões, ao invés de perversidade, está escrito injustiça. Percebam que nós temos sempre tratado o amor como uma dívida que não cobramos dos outros. Nós cobramos de nós mesmos. E o amor, quando em prática, trata-se de um posicionamento imparcial, bondoso e disposto a se colocar no lugar do outrem, no sofrimento alheio. E, de forma prática, irmão Souza, irmão Túlio, nossos jovens, às vezes, são colocados em situações em que precisam se posicionar. Por exemplo, no ambiente escolar, irmão Souza, que é um diretor de escola, deve tratar disso constantemente. Há situações vexatórias, discriminatórias. No ambiente onde há adolescentes, há sempre aquelas pessoas que ainda em formação demonstram inseguranças em várias áreas da vida, e muitas vezes elas são motivos de chacota, de divertimento, de zombaria, e um crente jamais pode participar disso, porque ao tomar partido nessas situações de forma injusta, ele está contrariando a natureza espiritual que deveria existir nele. Ele está deixando de ser bondoso e sendo maldoso e injusto ao explorar a fraqueza alheia. Existe zombaria com aqueles que estão acima do peso, zombaria com aqueles que estão abaixo do peso, zombaria em relação à cor da pele, à condição social, a algum defeito físico, e essas coisas precisam ser tratadas de forma prática. O cristão que vive em amor, ele não pode participar da roda dos escarnecedores. Pastor Souza. Exato. Isso que o pastor Bruno fez a exposição aí, essa bandeira aí não pertence a nenhuma agremiação ou a alguma posição política ideológica. Ela é uma mensagem teológica em que a gente tem que entender a dignidade do ser humano.
Então, na hora que a gente compreende a dignidade do ser humano, a gente compreende que ele é sujeito que merece respeito, merece ser objeto de amor, ser o alvo da nossa bondade. Então, como tem pessoas insensíveis às coisas de Deus, elas muitas vezes praticam a maldade, a injustiça e sempre estão fazendo chacotas de determinadas situações ou condições de pessoas. É isso aí que o pastor Bruno falou. Isso aí hoje tem uma linguagem chamada de assédio ou bullying, né? O bullying, né? Isso. Mas na realidade, na teologia bíblica não é nada mais do que a omissão e a falta de amor que essas pessoas possuem. Então nós temos essa responsabilidade muito grande de entender que as pessoas elas são objetos e são alvos do amor de Deus. E por serem alvos do amor de Deus, nós temos que realmente amá-las, buscá-las com carinho. Pessoas que vivem sempre cobrando com efeito excessivo amor, podem ver que elas têm um traço característico de problema. A gente nota que essas pessoas que cobram demais amor das pessoas, geralmente elas apresentam um traço de uma lacuna na própria vida dela em que ela não vive esse amor. Então, é preocupante, né? Como o ser humano, com o passar do tempo, ele tem se tornado sempre insensível à maldade, à injustiça, que é uma prova de esfriamento. Jesus mesmo falou sobre o esfriamento no fim dos tempos. Então, essas pessoas, em regra, elas estão sempre diferentes ao sofrimento alheio, acostumadas com a injustiça, muitas vezes compactuam com isso e se omitem. Muitos se calam e, diante da imoralidade, muitas vezes com medo de marcar a posição teológica e espiritual. Isso não quer dizer também que a gente vai chegar no nosso ambiente de trabalho chateando todo mundo e sentenciando todos. Pelo contrário, nós devemos, como cristãos, né? Jovens que somos, pessoas que somos... Não precisa ser justiceiro, basta ser justo. Exato. É o chamado ativismo, né? Tem aquelas pessoas que são ativistas. O que é o ativismo? Alguém pode dizer, você está condenando o ativismo? Bem, quando esse ativismo, mesmo que eu entenda que seja uma causa verdadeira da maneira que eu creio, ela pode se tornar algo fora de um eixo, de contexto. Eu não posso chegar no trabalho dizendo, olha, vocês precisam ser isso, ser aquilo. Acreditamos, sim, que um cristão sereno, um cristão maduro, um cristão que conhece a palavra, ele se posiciona diante dos antagonismos das pessoas. Ele não vai se calar diante da injustiça e da imoralidade, porque naquela hora que apresentar, ele apresenta as razões da sua fé. Paulo nos mostra que a gente pode apresentar a razão da nossa fé, mas isso aí tudo dentro de um contexto em que a gente possa demonstrar que realmente o amor de Deus excede a tudo isso. Um exemplo claro disso, até na história, é o de Martin Luther King Jr., que se posicionou acerca dos direitos civis dos negros americanos, sem, contudo, entrar na pauta da violência. Era a busca pela justiça sem se tornar um justiceiro. Mas isso aí, pastor, não são todos, né, que absolvem, mas essa é a essência, da verdadeira defesa da fé. Porque, mesmo que a causa seja social, mas é a defesa da fé. Sem dúvida, sem dúvida. Há um texto aqui, pastor Túlio, que eu quero citar, que está em Êxodo 23:7, que diz assim: não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Nós estamos saindo aqui da esfera desse debate sobre o posicionamento e citamos, inclusive, os direitos civis, e é importante não termos o engodo político por trás disso. Porque, por exemplo, a causa LGBTQIA+, ou QI+, envolve adolescentes, jovens, com um discurso vitimista, para que se tome posição não apenas pelos direitos que, como ser humano, eles e quaisquer outros possuem,
mas para levantar a bandeira de uma causa política. Não é isso que nós estamos propondo. Estamos propondo uma relação bíblica com o que é justo. O que é justo. Um cristão, por exemplo, jamais vai apoiar qualquer tipo de violência, seja contra homossexual, negro, estrangeiro. A Bíblia tem diversos textos protegendo o estrangeiro. A pessoa em condição fragilizada, viúvas e órfãos. O cristão sempre vai se posicionar contra a injustiça a essas classes. E agora, o texto do Êxodo 23:7 está falando de fake news, que virou uma forma de matar a imagem de uma pessoa, de denegrir uma pessoa. E o texto diz: não se envolva em falsas acusações. Como já tem sido desenvolvido acerca da omissão, uns se omitem, porém outros participam, compactuando também assim com essa injustiça. E a expressão escarnecer, ela significa ridicularizar ou zombar do valor de uma pessoa. E hoje, na nossa sociedade, é o que a gente mais estamos presenciando. São pessoas que não respeitam os valores das outras, desprezando elas assim e escarnecendo delas. A gente tem visto muito isso, até mesmo no meio escolar, em que os nossos jovens eles estão, em que aqueles que são cristãos e declaram a sua fé publicamente, eles são alvo de zombaria. As pessoas costumam não respeitá-los, a ponto mesmo de afrontar a sua fé, a ponto mesmo de querer fazer com que ele mude a sua própria fundamentação de fé, as suas próprias ideias que são fundamentadas na palavra de Deus. A gente tem pensado da fé diante de um cenário escolar, até mesmo dentro das universidades federais. A gente tem visto a pós-modernidade, o período em que estamos inseridos, de pessoas que utilizam de ideias de alguns pensadores que construíram esse pensamento, de que os nossos jovens eles devem cada vez mais fugirem das regras. A sociedade ela valoriza as pessoas que quanto mais fora da regra ela for, melhor é para a sociedade. Então, isso compartilha muito para essa finalidade de compactuar com a injustiça. É o desrespeito, é a desvalorização dos valores, e nós não podemos se omitir, nós não podemos nos calar diante dessa questão em que a sociedade está enclausurada. Nós, como servos de Deus, como orientadores, pessoas que influenciam, nós devemos segurar a bandeira, manter a nossa postura para que esses valores eles sejam preservados e nós possamos manter o nosso direito no meio da sociedade, valorizando cada um o valor do outro. E eu acho que essa deve ser a postura a ser tomada. Uma questão interessante que o pastor Túlio colocou é que, estranhamente, hoje são alvo de zombaria os que querem andar das regras. Vejam só, que contradição nossa sociedade vive. Se antes andar fora das regras era motivo de zombaria, de reprovação, de indignação, para determinados grupos que influenciam principalmente o ambiente hoje escolar, andar em uma regra, viver determinadas diretrizes, padrões cristãos, valores cristãos, tem se tornado motivo de bullying, de chacota, de zombaria. E precisamos instruir nossos jovens que nós fazemos o que é certo, não pela popularidade que isso pode trazer, mas porque é o certo a ser feito. Porque nós imitamos o modelo que foi deixado pelo Senhor Jesus para nós seguirmos. E agora nós estamos no terceiro ponto. Quem ama não discrimina.
condenar o ato, nunca a pessoa. Essa separação ela não consegue ser feita de forma clara por aqueles que estão no mundo. Exato. Quem não conhece a palavra de Deus não sabe de separar. vários conceitos. É verdade. E eu quero que os senhores teçam comentários sobre isso, porque isso é extremamente importante, pastor Souza. Quem ama não discrimina. Então, condenar o ato, não a pessoa. E o comentário da lição traz exatamente a essência daquela história que envolve aquela mulher, a qual foi apanhada no próprio ato adulterado. Ali existem vários questionamentos que, mesmo que não estejam no texto, mas nós tomamos por inferência. Realmente, a lei condenava o ato do adultério tanto do homem como da mulher. Se eles fossem pegos, ou se alguém os apanhasse no próprio ato de adultério, então, segundo a lei mosaica, os dois deveriam ser apedrejados. Agora, a gente, assim, a nossa imaginação leva-nos a pensar assim, por que somente aquela mulher? O que aconteceu com aquele outro? Será que é porque o outro era um da mesma categoria daqueles fariseus que ali chegaram com a mulher? São perguntas que não estão no texto, mas a nossa mente é fé. Ou será, se era um cidadão comum, mas pelo fato de ter uma relação com aqueles líderes religiosos, eles o liberaram? Será, se eles, no momento que viram aquela mulher no próprio ato, juntamente com aquele homem adulterando, eles não fizeram um acordo com aquele camarada para ele ir embora e apenas levar a mulher para poderem testar Jesus? Quer dizer, são vários questionamentos que nos levam, não estão no texto, mas lógico, mas a nossa mente imagina isso e mais outras coisas que surgem na nossa mente. Mas Irmão Souza, uma colocação aqui bem interessante. Levítico 19:15 diz assim: não cometam injustiça no julgamento. Não favoreçam os pobres, porque são pobres, nem procurem agradar os grandes, porque estão em destaque, mas julguem o seu próximo com justiça. Ou seja, ter dois pesos e duas medidas é injusto. Injusto. Às vezes se faz com muita facilidade, até no ambiente da igreja. A pessoa tem uma resistência a outra pessoa, e o que é que acontece? Quando aquela pessoa pratica uma determinada ação, ela é tratada com rigor. Quando é alguém que você gosta, que faz a mesma coisa, você trata com brandura. E isso é injustiça. Está aqui o texto bíblico. Não se deve favorecer o pobre porque o coitadinho. Ou favorecer o rico, não, porque eu posso receber um favor. Também não pode. O julgamento precisa ser imparcial. E não foi no caso da passagem em questão daquela mulher adúltera que foi pega no ato de adultério. Se nós tomarmos como referência esses versículos citados aí, se aquele camarada era um cara abastado na sociedade e era um homem de dinheiro, quer dizer, pode ser, quer dizer, aquele texto ali não está dizendo, mas a gente pode tirar por inferência isso aí, a injustiça. Então, de toda maneira, houve injustiça. Os escribas e fariseus, na sua religiosidade, aparentam se considerar mais dignos do que todos os outros, os homens. Jesus, claro, repreendia sempre. Aí nós temos o sermão Mateus 23, nós temos o sermão onde Jesus exatamente condena a hipocrisia desse pessoal. Quem discrimina o pecador, discrimina a obra-prima de Deus. Mas esteja essa pessoa drogada, caída na sarjeta, ali é uma alma que precisa de Deus. Alguém até diz assim, os evangélicos discriminam as pessoas que muitas vezes, porque não concordam com eles, discriminam. Mas nós não entendemos assim. É o contrário. A gente não concorda com aqueles atos, mas estamos sempre pregando, buscando aquela alma para que ela saia das drogas, da sarjeta. Aquelas pessoas que estão envolvidas na prostituição se livrem da prostituição e venham para o amor, que estão na criminalidade, são da criminalidade. Onde é que está a discriminação aí? Onde é que, pelo contrário, nós pregamos um evangelho de acolhimento. Verdade. Mas aí vocês querem a destruição da pessoa. Quem foi que disse isso?
Quem foi que colocou na mente, pelo amor de Deus, dessas pessoas, que nós, como evangélicos, queremos a destruição das pessoas que praticam esses atos? É o contrário. Pelo contrário, nós queremos que essas pessoas elas vivam bem, mas deixando claro, a igreja do Senhor, o evangelho, não pode abrir mão dos seus valores espirituais para fazer um acolhimento em que aquela pessoa continue praticando a mesma coisa. O evangelho é transformação. O drogado tem que deixar as drogas. O que está na sarjeta da prostituição tem que deixar a prostituição. Aqueles que estão na criminalidade têm que deixar a criminalidade. Aí devemos acolher com amor para que essas pessoas realmente sejam admitidas no evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. É verdade. Pastor Túlio. Verdade, com relação ao ponto 3, quem ama realmente não discrimina, fundamentado mesmo nas próprias ações de Jesus. E há algo muito valioso que o próprio Jesus, de forma pedagógica, transmitia para os discípulos, era a expressão da compaixão. A expressão compaixão é ser movido como pelas entranhas, é o sentimento mais forte de empatia pela dor do outro, ou seja, Jesus ele tinha essa maneira de tratar as pessoas de forma igual, de maneira em que elas pudessem se sentir bem acolhidas e valorizadas. De maneira Ou seja, alguma, pastor Túlio, Jesus era contra essa teoria da lacração hoje comum no nosso contexto moderno. Justamente, Jesus era contra essa desvalorização dos princípios. Então, um dos pontos importantes que eu acho que é necessário ser destacado aqui é que, dentro do período pós-moderno em que a gente estamos vivendo, a gente percebe que é um período em que as pessoas enxergam as outras com um olhar de desconfiança, porque elas desvalorizam a lógica e o sentido das coisas e supervaloriza o que foge à regra. Então, a supervalorização daquilo que foge da regra e a desvalorização da lógica. Perceba que tem coisas que são muito lógicas, acabam com que as pessoas desvalorizem elas, trazendo assim essa aptidão de favorecimento próprio naquilo que ela acredita, desvalorizando assim as outras pessoas. Jesus não, ele operou, andou de maneira que tratasse as pessoas de maneira justa, e o amor de Deus tem essa característica bondosa de não condenar a pessoa, porém o ato dela, porque nós sabemos todos os homens necessitam de arrependimento, necessitam confessar os seus próprios erros para que haja uma regeneração, uma mudança na sua vida. Então, Jesus sempre trabalhou nesse ponto de vista, de fazer com que o homem mudasse a sua condição caída para que pudesse, assim, ter uma transformação verdadeira, para que os princípios fossem valorizados na vida daquele ser humano. Isaías capítulo 33, versículo 15, diz assim: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Isaías 32, 17 diz: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. São promessas para quem anda em justiça. Vejam que nós tratamos aqui de uma pauta moral, como nos relacionamos com pessoas menos favorecidas, pessoas que são alvo de zombaria, de bullying. Nós tratamos de forma direta como separar o apoio às pessoas do apoio à prática destas pessoas.
Mostramos, à luz das Escrituras, que Deus é justo e os seus filhos precisam andar em justiça, serem imparciais dos seus julgamentos. Mas eu acrescento ainda a informação, pastor Souza, a injustiça não pode em nada nos favorecer. Como assim? Há riquezas que são adquiridas com injustiça. Há pessoas que aprendem a se dar bem em tudo, mesmo que precisem atropelar os outros para isso. Criaram uma teoria de que o importante é se darem bem. Mas não é o que a Bíblia diz. Porém, a Bíblia mostra que os meios, nos ensina que os meios, se eles não forem lícitos, então, para Deus, aquele ato, mesmo que ele tenha um resultado bom, né, materialmente falando, mas os meios não justificam os fins. Verdade. Aí aqui está, Provérbios, capítulo 16, versículo 8, diz que é melhor o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Claramente. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 11, diz assim: como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Então, não vale a pena praticar injustiça com o fim de se dar bem, e às vezes até agradecer isso como uma bênção. É como quem recebe um troco errado e sai contando isso como uma bênção. Quem frauda o INSS e conta isso como uma bênção. Quem corrompe um médico ou qualquer profissional para se dar bem numa determinada área e depois conta isso como vitória, como se tivesse... Não, meu irmão, não é assim, não. E para os nossos jovens, quem passa de ano colando está sendo injusto. Você não é para aceitar um comportamento desse de forma alguma. A vida de um cristão é sal da terra e luz do mundo. Um crente não pode ser um aluno cobra que só passa se arrastando ou que passa colando de forma alguma. Posicionamento cristão é aquilo que é justo, é o que deve ocupar o nosso pensamento. Vamos às considerações finais, meus senhores. Verdade. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos, Salmo 103, né, verso 6. E aí o salmista ainda diz, né, no 5:4, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, quer dizer, Deus não se alegra com a injustiça. E ele prossegue, né, no mesmo versículo 5:4 do Salmo, contigo o mal não pode habitar. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. É um dos atributos, por que não dizemos morais, morais de Deus, é que Deus ele não comete injustiça, porque a Bíblia nos mostra que quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Quer dizer, Deus, Colossenses 3:25, a interpretação, ele vai retribuir a nós conforme o nosso procedimento. Lei da semeadura. A lei da semeadura, o que o homem semear, ele também ceifará. Isso existe no campo biológico, isso existe no campo material. Se a gente planta um determinado tipo de semente, então a semente que cresce é aquela semente nas características daquela que nós plantamos. No sentido espiritual é a mesma coisa. Se alguém semeia ventos, colherá tempestades. Se alguém semeia o pão ou lança o pão sobre as águas, com certeza ele receberá em retribuição. Porque é claro que aí nós temos uma mensagem simbólica em que você semeia o pão sobre as águas, é um simbolismo, mas com certeza o resultado será excelente. Então, Deus dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá, sim, ira e indignação para aqueles que são egoístas, aqueles que são injustos, os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Então, as minhas considerações finais é que, diante dessa lição,
Os professores têm aí uma ferramenta indispensável para mostrar aos seus alunos o quanto eles precisam cultivar um senso da justiça de Deus. E aqui, conforme o pastor Bruno colocou, e nós colocamos, essa discussão não é política, ideológica, embora que até partidos usem essas bandeiras como causas para defenderem os seus partidos e até os seus políticos. Essa bandeira do pobre, a bandeira do bem-estar, a bandeira do amor, a bandeira do respeito, da dignidade, é uma bandeira bíblica, teológica. Isso aí independe da cor partidária, isso aí independe da posição ideológica, isso aí independe de qualquer posição que um homem possa assumir, até mesmo de renda financeira. Essa é a posição bíblica que pregamos. O amor não se alegra com a injustiça. Túlio? Dentre tudo quanto já nós ouvimos e compartilhamos aqui, uma coisa importante nas minhas considerações finais é que nós aprendemos que Deus não somente trata justamente, como também exige justiça das pessoas. Elas ajam assim, de maneira como o próprio Deus requer de nós. Então, essas são as minhas colocações finais, de maneira que nós temos que aprender acerca desse ponto. O amor não se alegra com a injustiça, que nós possamos praticá-la, assim como Deus exige de todos nós. Precisa ser justo, porque Deus é justo. Você tem a natureza do Senhor, o Espírito do Senhor. E Deus não se agrada da injustiça. Agora, lembre-se, quando você pensa em justiça apenas em termos humanos, você corre o risco de ser humanista, de, sem querer, escorregar numa ideologia político-partidária e, daqui a pouco, carregar bandeiras que são injustas aos olhos de Deus. Mistura tudo. Você é pego ali numa isca. Eu defendo os pobres. Daqui a pouco você não está defendendo só a causa dos pobres. Você está defendendo as causas da liberalidade sexual, do aborto, dentre outras coisas. Ou seja... Em nome da pobreza. Em nome da pobreza. Misturou tudo. É. E a Escritura diz diferente. A Bíblia diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Deus já se posicionou contra os injustos desse mundo e que nós não estejamos entre eles, porque o amor não aceita injustiça. Deus abençoe a todos. Vamos orar pelos nossos professores, pelos nossos alunos, para que possam cada vez mais contribuir para o crescimento espiritual deles. Oremos ao Senhor, Pai justo e santo. Oramos por aqueles que nos assistem, por aqueles que querem trazer para os seus alunos uma aula mais completa, de maneira que sejam edificados e aprendam a serem pessoas justas como o Senhor requer. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em justiça e a glorificarmos o Teu nome como sal da terra e como luz do mundo. Usa os professores, usa os alunos para espalhar essa mensagem bíblica e para fazerem diferença neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os senhores, Deus abençoe a todos. Amém. Amém.